Olá pessoas, como vão? Espero que na medida do possível estejam bem. Isto é Universo Flutter, o audião do Zap sobre Flutter. Lembrando que vocês podem seguir este audião do Zap no Twitter como @UniversoFlutter, entrar no grupo do Telegram com o link t.me/UniversoFlutter e encontrar os links de referência na seção do podcast no site de andreamatias.com. A notícia expressa desta semana é o lançamento do hotfix para a versão estável de Flutter, o 1.22.5. É só uma mudança que afeta ao plugin de câmera para iOS, e então se você utiliza esta funcionalidade, dê uma olhada no hotfix. Já por outro lado, no dia do lançamento do episódio anterior de Universo Flutter, a equipe de Flutter publicou um artigo anunciando o lançamento da versão 1.0.0 do package Integration Test. Este package oferece uma maneira melhor de fazer testes de integração com as nossas aplicações feitas em Flutter. Conforme se comenta no artigo, o Integration Test vem para resolver problemas que existiam com o package Flutter Driver, além de oferecer outras funcionalidades como, por exemplo, integração com o Firebase Labs e o suporte a testes nas plataformas web e desktop. Também no fim do documento se mostra um exemplo simples de migração e opções para executar testes na interface de usuário nativa em Android ou iOS. O widget desta semana é o Transform. Ele permite transformar um widget em diferentes aspectos físicos, podemos dizer. Por exemplo, rotacionar, definir uma escala, mover de lugar, dar uma perspectiva 3D, entre outras transformações de widgets. Com todas estas opções, é possível criar animações personalizadas e mais complexas com nossos widgets. O package da semana é o Theme_Model_Handler. Este package, feito pelo Arthur Denner, permite gerenciar e persistir o tema da nossa aplicação. Com o uso simples e elegante, é possível adicionar este package como pai do nosso primeiro widget, que pode ser um Material App, adicionar a classe que irá gerenciar os temas e aplicar o Theme Mode gerado pelo Builder no Theme Mode de Material App. Outras duas coisas bacanas que oferece este package é oferecer um widget do tipo Dialog para facilitar na hora de trocar o tema e também deixar livre onde se persiste o tema escolhido, que pessoalmente acho o mais legal do package. Ou seja, podemos escolher como e onde armazenar o tema da nossa aplicação, por exemplo no Hive ou no Share Preference, além de nos dar mais controle sobre os dados, também desacopla o package e a nossa aplicação de dependências que talvez seriam desnecessárias ou repetidas. Recomendo dar uma chance ao package e fortalecer dando um like no mesmo. A dica desta semana é o uso de operadores em geral e também, mais concretamente, o de testes de tipos AND/ART. Em outros episódios, já comentei sobre alguns operadores, como é o operador ternário e a notação em cascata. Mas existem muitos outros AND/ART que listarei a seguir. Os operadores aritméticos, que são aqueles para fazer contas, como por exemplo de somar ou de dividir. Os operadores de igualdade ou relação, que permitem comparar, por exemplo, se uma variável é igual a outra ou uma é maior que a outra. Também os operadores de assignação, que é aquele de igual ou mais igual. Os operadores lógicos, que combinam ou invertem expressões booleanas, tais como OR ou AND. Os operadores de bits, como o shift para a direita ou para a esquerda. Os condicionais, que além do ternário, tem também os que verificam se uma variável é null. Os de cascata, que já comentei. Outros operadores, como de acesso a listas e chamadas de função. E por último, o que eu quero destacar e falar mais, o de testes de tipos. Todos os operadores desta lista são importantes e têm seu lugar. No caso do de teste de tipo, existem três. O primeiro é o as, que irá converter um objeto a um tipo específico, mas somente deve ser usado se se tem certeza que o objeto será deste tipo. Por exemplo, converter um dynamic em uma string. O segundo é o is, que verifica se um objeto é de X tipo. Por exemplo, o objeto nome é do tipo string. Já o terceiro é a variação do is, pois é o is barrado, ou seja, vai verificar que um objeto não seja do tipo ao qual se compara.
No link da documentação oficial de Dart, que deixarei nas referências, pode ver todos os operadores que comentei aqui. A fonte de conhecimento desta semana é o canal do YouTube Teaser Aplicativos. Ali tem vários vídeos de Flutter e até lives fazendo aplicações. Neste canal também tem bastante conteúdo e vale a pena dar uma olhada. Na seção de Bugs desta semana, falarei sobre conflitos entre dependências. Quando você está gerenciando as versões de package ou a versão de Flutter com a que você constrói a sua aplicação, às vezes podem surgir conflitos nas versões das dependências. Por exemplo, você usa dois packages, que podemos chamar de like e sharing, e os dois dependem de um terceiro package, que podemos chamar de social widgets. Se você usa versões de like e sharing que tenham como dependência diferentes versões de social widgets, na hora de fazer o Flutter pub-get, aparecerá um erro que diz algo como o seguinte: like 1.0.0 depende de social widgets 1.0.0 e sharing 1.0.0 depende de social widget 2.0.0. Então, like é incompatível com sharing. Basicamente, o que isso quer dizer é que os packages que queremos usar dependem de um mesmo package, mas com versões diferentes. Então, entra em conflito um com o outro. Para resolver isto, eu encontrei dois jeitos. O primeiro é você colocar para cada um dos packages em conflito a palavra any, que significa qualquer um, onde você colocaria o número de versão de cada package no arquivo pubspec.yaml. A seguir, quando você executar o comando flutter pub-get, você irá ao arquivo pubspec.log, que é gerado cada vez que se atualiza as dependências, e ali você irá procurar pela versão atribuída para cada package que estava em conflito. Estes números de versões você vai colar onde você colocou o N para cada package e o problema estará resolvido. O outro jeito consiste em você sobrescrever a versão do package em comum, neste caso o social widgets. Para isto, você pode seguir o exemplo que deixarei nos links de referência, mas basicamente seria no arquivo pubspec.yaml você vai escrever dependency underline overrides, o package que você quer sobrescrever e a versão que deseja utilizar. Lembrando que este último jeito tem algum risco e pode provocar um comportamento inesperado na sua aplicação, então cuidado na hora de utilizar. Tudo isto que comentei é algo que vai acontecer com mais frequência agora, já que muitos packages estão migrando para o uso do null safety e com isto podem surgir alguns destes conflitos. E chegamos ao final. Lembrando que podem contatar enviando um e-mail a universoflutter@gmail.com e no grupo público no Telegram, via o link t.me/universoflutter. Também podem seguir o podcast no Twitter como @universoflutter. Se vocês gostam deste conteúdo, podem compartilhar esta audião do Zap com outras pessoas e marcar o Universo Flutter se quiserem. Um abraço para todo mundo e hasta la vista!